Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Quando nos aproximando do final do mês de outubro, estamos a 24 horas de novembro, estudar o tema os princípios elementares da doutrina de Cristo. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 6, versículo 1, o apóstolo da graça de Deus, o apóstolo Paulo, escreve: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Oremos ao Senhor agora. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos, Senhor, porque hoje esta igreja já deixou de lado, já pôs de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Já deixamos de lado as obras mortas e temos caminhado dia após dia, semana após semana, para o que é perfeito, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que desta forma possamos viver uma vida espiritual equilibrada, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo e qualquer vento de doutrina, mas guiando-nos tão somente pela verdade da Tua Palavra. Queremos que nesta noite o Teu Santo Espírito abra o entendimento, Senhor, de todos os Teus eleitos, de todos os Teus pequeninos, as Tuas pedras que vivem, para que eles possam entender todas as coisas que forem proferidas aqui deste púlpito. Que não seja, Senhor, a minha voz, mas a Tua voz a falar com a Tua igreja. Nos levantamos para rechaçar, mediante a fé, toda e qualquer altivez, todo e qualquer sofisma, toda e qualquer fortaleza que se levante contra o conhecimento destas verdades. E ativamos no Teu povo a mente de Cristo, em nome de Jesus, e que todos os eleitos do Senhor digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então, meus amados irmãos, na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, na 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10, o apóstolo São Paulo, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Veja, ele diz: lancei o fundamento como prudente construtor. Então, hoje nós sabemos, mediante o conhecimento que o Espírito Santo tem nos dado, depois que o Senhor iluminou os olhos do nosso coração para entender a sua palavra, para compreender os seus mistérios, que Paulo foi o escolhido de Deus para receber a revelação do Evangelho da Graça para os gentios. Então, nas 14 epístolas de Paulo estão os fundamentos para a igreja gentílica, ou seja, a igreja daqueles que não têm sangue israelita correndo nas suas veias, que somos nós. Então, o que os outros apóstolos pregaram, irmão,
não serve como fundamento para a nossa vida espiritual. Por quê, pastor? Porque tudo que os outros apóstolos fizeram foi simplesmente seguir e imitar o judaísmo que Jesus pregou no cumprimento da lei. Foi a única coisa que eles fizeram. Houve uma ocasião que Jesus disse: eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então aquilo que o Senhor não podia falar com aqueles apóstolos judeus, naquele tempo, o Senhor revelou a Paulo, para que Paulo tornasse conhecido a igreja, que é a palavra predestinada de sabedoria. É por isso que Paulo dizia: olha, o que eu prego, o que eu ensino, são os fundamentos para a vida cristã. Nós vamos nessa noite entender com maior clareza, com maior profundidade este assunto, para que nós possamos, irmãos, acomodar na nossa mente os mistérios de Deus, para que possamos compreender Deus na sua essência, na sua profundidade. Então veja que na Epístola aos Hebreus, vamos tornar para Hebreus, no capítulo 5 do livro de Hebreus, versículo 12, ele diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês já estão há tanto tempo na igreja, e pelo tempo que vocês já congregam, quando vocês já deveriam ser mestres, vocês se apresentam necessitando de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo. Por que havia necessidade de alguém que ensinasse de novo aqueles irmãos hebreus quais eram os princípios elementares da doutrina? Porque eles não haviam discernido. Eles não haviam discernido o que eram os princípios elementares e o que eram as coisas profundas de Deus, o que era o alimento sólido e o que era o alimento leite. Por isso eu tenho dito, meus amados irmãos, que esta igreja, como as demais igrejas em graça em toda a face da terra, são igrejas compostas de mestres. Tu és mestre porque tu tens entendimento perfeito da palavra de Deus. Tu recebes esta palavra? Então diga: eu sou mestre. É verdade, tu és mestre, irmão, porque tu não tens recebido nesta igreja alimento de leite, mas tu tens recebido o alimento sólido. Veja o que ele fala no versículo 13. Ele diz: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é o quê? Criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, a prática da palavra, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, agora Paulo vai dizer o que é o leite espiritual. O que é que deixa as pessoas como crianças espirituais dentro da igreja. Agora ele vai explicar o que é este alimento leite. Veja, capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para onde? Para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, e o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Irmãos, o que são esses princípios elementares? É o leitinho, é aquele alimento que não deixa as pessoas terem um crescimento espiritual. É quando você fica querendo imitar tudo aquilo que Jesus fez nos dias da sua carne, imitar o que os apóstolos fizeram nos dias da sua carne. Olha, quem vive uma vida espiritual desta forma, pode passar anos e anos e anos congregado dentro de uma igreja, vai continuar sempre como criança e nunca será mestre.
Foi o que aconteceu com os crentes, os irmãos hebreus. Eles continuaram apegados aos rudimentos, apegados aos princípios elementares da doutrina, não caminharam para o que era perfeito, e o apóstolo os encontra anos depois como crianças em Cristo, como crianças na fé. Então Paulo disse, pondo de parte o quê? Os princípios elementares da doutrina. O que é que ele quis dizer com isso? Ele disse, olha, põe de parte, não pega nisto, não utilize isto não serve, deixa de lado, encosta. Bem, depois de pôr de parte, pastor, tem que fazer o quê? Ele disse, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Quer dizer então que há uma doutrina perfeita. Qual é a doutrina perfeita? A palavra predestinada de sabedoria, o evangelho da graça de Deus, que está contida nas 14 epístolas de Paulo. Então, irmãos, tu tens que discernir que o alimento sólido produz o quê? Maturidade espiritual. E o alimento leite, crianças espirituais. Coisa que 99% do povo de Deus o é. Crianças espirituais, meninos na fé. Agora, a pergunta que cabe é, pastor Carlos Magno, o que são esses princípios elementares da doutrina de Cristo? Irmão, é aquilo que é mais rudimentar, é aquilo que é mais fraquinho, que não tem consistência, é o leitinho espiritual, são as coisas que Cristo fez nos dias da sua carne, e que nós não podemos querer imitar nos dias de hoje. Por isso que o apóstolo São Paulo, quando escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, confira isto por favor na tua Bíblia, no capítulo 5, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 16, página 216 da minha Bíblia, ele diz, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele está dizendo o quê? Deixa de lado o que Cristo fez nos dias da sua carne, porque Cristo em carne, ele veio fazer o que neste mundo? Cumprir a lei. Então nós não temos que cumprir lei nenhuma, irmão, pois a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, se você começa a imitar as coisas que Jesus fez nos dias da sua carne, então é como se a lei não tivesse chegado ao final. Isto é rudimento, isso são os princípios elementares da doutrina. A nós que vivemos nesta dispensação da graça de Deus, nos foi dada a plenitude de graça sobre graça. Nesta igreja não há lugar, irmão, para crianças espiritual. Aqui tu te tornas adulto na fé, tu passas a ter uma maturidade espiritual, porque nós te ensinamos, irmão, a deixar de lado, a pôr à parte os princípios elementares da doutrina e caminhar para o que é perfeito. É isto que dá maturidade, crescimento espiritual. Mas o que são realmente os princípios elementares da doutrina de Cristo? São coisas que não fazem falta à tua vida espiritual, são coisas que não te dão crescimento, não servem para te desenvolver, são coisas que tu pode deixar de lado, não vai fazer falta nenhuma. É como você pôr uma criança no jardim de infância. O que ela aprende no jardim de infância? Ela aprende a fazer uma pinturazinha, aprender a discernir as cores, né? O que é um quadrado, o que é não sei o que, aquela coisa. Ora, se ela passar a vida inteira só naquilo, ela vai ficar uma criança atrofiada. Ela não vai desenvolver, ela não vai crescer. Aquilo não serve para dar desenvolvimento. Ela tem que caminhar para coisas profundas. Ela tem que caminhar para coisas mais consistentes. Você está entendendo o que eu estou querendo transmitir? Então, meus amados irmãos, na realidade, os princípios elementares da doutrina de Cristo, que Paulo fala, são apenas sombra dos bens vindouros, ou eram apenas sombra dos bens vindouros. Veja isso, por favor, em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Ora,
visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Olha, a lei tinha o quê? Sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então veja, o que Jesus veio fazer nos dias da sua carne, irmão? Cumprir a lei. Então tu tens que perceber que a lei, que foi o que Cristo fez nos dias da sua carne, é a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Então é muito claro, é muito evidente, que se eu vivo daquilo que Jesus fez nos dias da sua carne, eu estou vivendo de quê? De sombras. Eu não estou vivendo de bens reais. E aí eu nunca vou saber quem eu sou espiritualmente. Eu nunca saberei qual é a minha verdadeira posição espiritual neste mundo. Eu vou achar que o diabo pode me pegar, que o meu nome pode ser riscado do livro da vida, que se eu for uma praia, o Espírito Santo já saiu da minha vida. Vai acontecer exatamente isso. Atitudes de quem é criança em Cristo, de quem é menino na fé. Então, meus amados irmãos, veja, por exemplo, em relação aos demônios. O que é que a Bíblia diz? O que é que a palavra de Deus diz? 1 de João 5,18. Todo aquele que é nascido de Cristo não vive em pecados. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Olha, isto são bens reais. Isto são bens reais, porque no passado, os antigos, eles viviam tremendo, com medo do diabo. Por quê? Porque o diabo podia tocar, podia sair, podia voltar, podia trazer mais sete. Eram sombras. Eles viviam de sombras. Hoje, como é que os demônios estão? Presos em algemas eternas. Com a morte de Jesus na cruz, ele foi despojado, ele foi humilhado publicamente, foi expulso o príncipe deste mundo, foi expulso o acusador de nossos irmãos. Amém? Então, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, tu tens que decidir se tu vais continuar como criança, sempre triste, sempre com semblante caído, sempre amedrontado, com medo do diabo, com medo de perder a salvação, com medo das maldições, sempre querendo pagar um preço, querendo fazer sacrifício, querendo praticar obras da lei, ou se tu vais caminhar para o que é perfeito. Tu tens que tomar uma decisão na tua vida. Se tu diz, bem, tudo isto eu deixo de lado, eu vou pôr de parte, porque eu quero caminhar para o que é perfeito, porque eu não quero mais ser criança, eu quero ser um adulto espiritual. Amém? Então diga com o teu pastor, eu vou caminhar para o que é perfeito. Eu não quero viver de sombras, eu quero viver do que é real. Agora veja que Paulo diz, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Pastor, o que são obras mortas? São símbolos. Tudo que é símbolo são obras mortas. Nós não queremos viver de símbolos, irmão. Aqui nesta igreja, nós não vivemos de símbolos. Nós vivemos de realidade. Nós vivemos da imagem real das coisas. Por isso que aqui não se unge com óleo. Porque o óleo, ele é o quê? Símbolo do Espírito Santo. Nós não queremos símbolo. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida, e é para sempre. Então não vamos viver de símbolos. Veja por favor no capítulo 9 de Hebreus. Hebreus 9, versículo 9. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferecem assim dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, se você fizer qualquer sacrifício, a Bíblia está dizendo, é ineficaz para te aperfeiçoar. Não serve para te aperfeiçoar. É ineficaz, diz a palavra de Deus. Diga, sacrifícios é ineficaz. Não aperfeiçoa a minha vida.
o versículo 10. E que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno da reforma. Olha só, não passo de ordenanças de quê? Da carne. Irmãos, se não jejuares, o demônio vai te pegar. Se não subires o monte, tu vais ficar fraco na fé. Olha, são ordenanças da carne. Ele diz, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, batismos, impostas até o tempo oportuno da reforma. Veja, impostas. Tudo isso é imposto ao povo de Deus e é absolutamente ineficaz. Se tu pensas que ficando 24 horas com fome, ou 12 horas de joelho em cima de caroço de milho, tu vais conseguir alguma coisa de Deus, tu estás redondamente enganado. E é isso que o povo de Deus imagina, irmão. Tu só podes tomar posse das coisas de Deus que Ele já te deu por herança através da tua confissão. A Bíblia diz o quê? O meu justo viverá pela fé. Não é por sacrifício, é pela fé. Pela fé naquilo que Deus diz, naquilo que a Bíblia diz que é teu direito. Tu confessas, tu toma posse da herança dos santos na luz. Amém? Então diga assim: eu não farei sacrifícios, eu manterei firme a minha confissão. Em Hebreus 9:14, versículo 14 agora, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Olha, irmão, mais uma vez o apóstolo fala sobre obras mortas. Tu sabes que nós temos, de uma vez e para sempre, definitivamente eliminar tudo que for obras mortas das nossas vidas, irmão. Porque muito do que se faz hoje na obra de Deus, a maioria do que se faz na obra do Senhor, são obras mortas. Não tem eficácia, é leite, é rudimento. E nós não aceitamos, meu amado, aqui nessa igreja, nenhum tipo de obra morta. Nós não aceitamos rudimentos da doutrina de Cristo. Nós já pomos essas coisas de parte. Por isso é que eu tenho dito e repito que esta igreja, ela não se parece uma igreja cristã. Esta igreja, ela é uma igreja cristã. Amém? Aqui nós não queremos, em hipótese nenhuma, nada que nos impeça, irmão, de caminharmos para o que é perfeito. Olha, já bastam os anos em que nós vivemos na prática de obras mortas. Nós perdemos muito tempo por falta de conhecimento. Eu particularmente já fiz muitas obras mortas, irmão. Na igreja romana, olha, eu adorava imagens, eu acendia velas, eu participava de procissões, coroinha, incenso e vai e volta. Na seita universal, olha, ungia com óleo, fazia jejuns violentos, 48 horas de jejum, cabeça só faltava explodir. Subia monte, descia monte, fazia bilhetinhos para levar para Jerusalém. Serviu para alguma coisa? Nada. Ineficaz, diz a Bíblia. Não serviu para nada. Foram 12 anos perdidos. 12 anos como menino, como criança na fé, sem conhecer Deus, sem entender a palavra do Pai. Então, meus amados, vamos deixar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos jogar fora da nossa vida as obras mortas. Porque se tu não fizeres isto, irmão, ou se nós não fizermos isto, nós estaremos totalmente fora deste novo pacto de melhores e superiores promessas. A verdade bíblica insofismável é que Deus, Ele não quer que tu faças nada na tua carne, absolutamente nada. Neste novo pacto, irmão, o que Deus quer é que tu creias e que tu vivas por fé naquilo que está escrito, naquilo que Ele diz que é teu direito. É isso que Deus requer do seu povo. Veja quantos sacrifícios, irmão, o povo de Deus fica fazendo aí na carne, tentando convencer Deus. Senhor, eu vou fazer 30 dias de jejum para tu me dares um aumento de salário. Imagina,
Senhor, olha, se tu trouxeres o meu marido de volta, eu vou fazer um sacrifício de todos os dias, ficar 12 horas de joelho no chão, em cima de caroço de milho. Irmãos, isso não precisa. Isso é absolutamente ineficaz. Isso não funciona na vida espiritual. Em Romanos, veja por favor, em Romanos, vamos para o capítulo 8, Romanos 8, versículo 7, diz assim: por isso o pendor da carne é amizade para com Deus. É isso que está na Bíblia? Não está na tua Bíblia? Na minha também não, graças a Deus. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne, olha, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é estar na carne? É fazer sacrifício? É tentar imitar o que Jesus fez nos dias da sua carne? É querer pagar preço? É querer sacrificar para Deus? Jejum, vigília, monte, sobe, desce, lambe o chão, lambe aqui, lambe acolá. Não. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o que ele está dizendo aqui? Que Deus não quer nada com a tua carne, irmão. Ele não quer sacrifícios, Ele não quer exercícios corporais. Deus quer que tu creias na sua palavra. É isso que Deus quer. Hebreus capítulo 13, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha, irmão, há muitas doutrinas várias e estranhas aí, viu? Porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Veja, fora da graça de Deus, irmão, nada é proveitoso, nada tem eficácia. Você sabe, no passado, eu fiz muitos jejuns, irmão, eu fiz muitas vigílias, e o que aconteceu? Não tirei proveito nenhum disso, não cresci espiritualmente, não conheci Deus, não recebi alimento sólido. Mas, depois da revelação da graça de Deus, quando eu pus de parte os princípios elementares da doutrina, quando eu coloquei de lado os rudimentos, as obras mortas, e eu passei a viver por fé, mantendo firme a minha confissão em linha com a palavra, olha, eu tirei o proveito à beça, irmão. Eu tenho tirado proveito à beça, em todos os sentidos da minha vida. Em todos os sentidos. Mas não dá nem para comparar. Eu ia dizer mais do que 15 anos passados. Não dá nem para comparar. Em 15 anos de ignorância, de incredulidade, eu não consegui nem 1% do que eu já consegui de proveito nesses 18 meses da revelação da graça de Deus. Agora eu quero te mostrar mais princípios elementares da doutrina de Cristo. Vamos ver o problema da guarda dos sábados, né? Isso é uma coisa que se também comenta muito nos dias de hoje. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir. Irmão, tudo isto é sombra. Porque às vezes diz assim, não, porque tem que guardar o sábado, porque os adventistas, porque Jeová guardava o sábado. Irmão, são sombras. Hoje, nesta nova dispensação, nós guardamos o dia do Senhor, que é o domingo. É isso que nós guardamos hoje. Talvez alguém possa dizer, pastor Carlos Magno, o irmão não acharia uma boa nós passarmos a comemorar o dia de Pentecoste? À primeira vista, parece ser uma coisa linda, né? Comemorar o dia de Pentecoste. Só que não tem eficácia nenhuma, irmão. Não vai acrescentar nada à tua vida espiritual.
Pastor, vamos guardar o sábado, pastor, é tão bonito. Olha, o Shabaton, no grego é Shabaton, né? Não, por favor, isso são sombras. Os judeus guardam o sábado até hoje. Começa sexta-feira às 6 da tarde, termina sábado às 6 da tarde. Ora, por que eles guardam o sábado? Porque eles ainda estão vivendo debaixo da lei. Mas isso são sombras. Eu pergunto para a igreja: você quer viver de sombras ou você quer viver de imagens reais? É claro e evidente. Ninguém quer viver de sombras, irmão. Ninguém quer viver de brisas. Tu quer viver de coisas concretas, de coisas que têm eficácia na tua vida. Então, sacrifícios para agradar a Deus? Não. Diga bem forte: não. Abstinência de alimentos? Guardar sábados, dias de festa, luas. É outra coisa que os crentes adoram fazer nas igrejas. Oh, porque a cerimônia do lava-pés e não sei o que, Jesus lavou os pés. Vamos ver isso em João capítulo 13. Livro de João, capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Olha só, isto aqui o que foi? Isto foi um ato de humildade do Senhor. Porque, irmão, na carne, Jesus veio para servir e não para ser servido. E por que ele fez isso? Porque ele estava no cumprimento da lei. Porque na lei, no antigo pacto, na velha aliança, o sacerdote, antes dele entrar no Santo dos Santos para adorar a Deus, ele tinha que se lavar numa bacia que eles diziam que tinha uma água de purificação. Eram práticas judaicas, eram práticas da lei. Isto era um símbolo judaico. Hoje, o Senhor diz o que na sua palavra? Que nós já estamos lavados no sangue de Jesus e para sempre. Irmão, tu estás lavado dos pés à cabeça. Tu estás mais alvo do que a neve. Tu estás mais alvo do que a neve, lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não tens que lavar pés nenhum, não tem que purificar mais nada. Ele já te purificou com uma única oferta, com um único sacrifício. Tu estás perfeito em Cristo Jesus. Um outro rudimento da fé cristã é o problema dos cabelos. Olha, está aqui, irmão. Isso é um outro drama na obra de Deus. Isso é um verdadeiro drama na obra do Senhor. Veja, 1 de Coríntios, capítulo 11. Eles imaginam, irmão, que tem que ter o cabelo comprido. Se a mulher cortar o cabelo, perdeu a salvação. Porque o cabelo, porque o véu, que tira véu, põe véu. E é uma confusão danada. Existe até a igreja do véu. Você já viu isso? Todo mundo com véu na cabeça, né? Olha, isso é tremendo. Mas olha só, 1 de Coríntios capítulo 11, versículo 11. Vamos começar no versículo 11. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Vamos entender isso aqui, irmãos. A mulher usava véu nesta igreja de Corinto, que era uma igreja que estava situada na Grécia, próximo de Atenas, como um símbolo da autoridade, de que ela estava debaixo da autoridade do marido, de que ela era submissa ao marido. Você sabe que na Índia, ainda hoje, as mulheres usam uma pintinha aqui assim na testa, na fronte, quase chegando no nariz, parece uma vírgulazinha, né? As que são casadas, pinta de vermelho, uma vírgulazinha vermelha na testa. É o sinal que é casada. Ela está dizendo: olha, sou casada, não me importune, não mexa comigo. As que são solteiras usam a mesma marca, o mesmo sinal azul. Está dizendo: olha, sou solteira, estou livre, se quiser me paquerar, quiser me pedir em casamento, estou à disposição.
Exatamente isso. Então, meus amados, quer dizer, o que é isso? Um símbolo? Ora, as mulheres na Grécia, elas tinham que andar com véu, e havia mulheres na igreja de Corinto que não queriam andar com véu, não queriam cumprir isso aqui. Então Paulo disse: olha, sem véu você está desonrando. Desonrando a quem? A Deus? Não, desonrando o seu próprio marido. E para definir a questão, como havia muita polêmica, muita confusão, ele disse assim, no versículo 16: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Irmão, nenhuma igreja de Deus, Paulo diz, tem esse tipo de costume. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela foi muito feliz quando ela criou um subtítulo, e ela pôs assim: o véu e seu uso na igreja de Corinto. Era um problema cultural, era um problema localizado naquela igreja. Há um momento que diz: olha, se não quer usar véu, então tem que rapar a cabeça. Por que tinha que rapar a cabeça? Porque as prostitutas lá de Corinto eram obrigadas pela lei a serem carecas. Se a mulher entrava pelo caminho da prostituição, ela tinha que rapar a cabeça para que todos identificassem ela como prostituta. Então, dizendo, se você não quer mostrar como sinal que você está debaixo da autoridade do teu marido, que você é uma mulher casada, que você é uma mulher de respeito, que você é uma mulher que honra o teu marido como cabeça da casa, então tudo bem, então rapa o cabelo de uma vez, porque tu serás semelhante às prostitutas, que não se submete a ninguém e vivem uma vida de devassidão. Então, meus amados, quem anda nesses princípios elementares não cresce espiritualmente. É criança, é menino, não tem sustentação espiritual. Um outro princípio elementar que nós não precisamos mais fazer, eu estou te ensinando nesta noite o que é que tu tens que colocar de parte. Paulo disse: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, caminhemos para o que é perfeito. Estou ensinando a você a colocar de parte o que é que você tem que pôr de parte e para onde você tem que caminhar, o que é perfeito. Então, um outro princípio que nós não precisamos mais fazer, irmão, é orar ao Pai Nosso. Pastor Carlos Mago, o irmão de vez em quando traz umas novidades, umas surpresas. Irmão, o irmão está dizendo que não devemos mais orar ao Pai Nosso. Exatamente isso que tu ouviste. Por quê, pastor? Porque esta oração, irmão: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, etc, etc, etc. Esta oração, meus amados irmãos, era uma oração da lei, era uma oração feita no antigo pacto. Nós hoje estamos vivendo o quê? Uma dispensação da graça de Deus. Quando você diz assim: Pai nosso que estás no céu, Ele hoje está dentro de ti. Hoje o Pai está dentro de ti. Cristo em vós, a esperança da glória. Tu tens que discernir isso aqui. Ora, quando eu digo: venha o teu reino, irmãos, onde é que está o reino? Onde é que está o reino hoje, irmão? Já está em nós, amados. Jesus, o reino está onde? Está aqui, está acolá. Ele disse: nem aqui, nem acolá. O reino já está dentro de vós. Dentro de vós, irmão, um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Por isso que eu não aceito nesta igreja pessoas carrancudas, de mal com a vida, parece que foram batizados em suco de limão. Não, tu tens um reino de alegria dentro de ti. Como é que eu vou orar? Venha a nós o teu reino. Ele vai dizer: meu filho, desde o Pentecoste, que o meu reino já está dentro de ti, que é o Espírito Santo. Tu já tens o reino do Senhor. Paulo disse: foi-nos dado um reino inabalável. Então nós não vamos orar ao Pai Nosso, porque isso não vai acrescentar nada, irmão. Nós não vamos ficar aqui: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é que a palavra diz? Tudo é vosso. Ele
Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. E você vai ficar aqui, me dá pão, me dá pão, me dá pão. Meu filho, eu já te dei tudo, criança. Como você é desinformado. Mas Jesus não ensinou. Ensinou porque até ele morrer na cruz, nada estava consumado. Quando ele morreu, ele disse o quê? Está consumado. Está consumado. Irmão, isso é tremendo. Bem, e finalmente, eu quero te mostrar no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Vamos todos juntos. Mateus, Marcos. Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. O que João Batista fazia no cumprimento da lei, irmão? Ele pregava o quê? Batismo de arrependimento. Ele batizava nas águas para a remissão de pecados. Por isso que ele era chamado João Batista, porque ele batizava. Mas, se ele pregava batismo de arrependimento, batismo para a remissão de pecados, veja o que diz Mateus, só você voltar um pouco. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água para o quê? Arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Ele disse, o seguinte: o que acontece, meus irmãos, é que depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, com pureza, com santidade. É isso que esse fogo significa: pureza, santidade. Então João Batista dizia: olha, eu dou para vocês água, ele dará para vocês Espírito Santo. Pastor, qual é a diferença? Irmão, a diferença é que em João Batista as pessoas pecavam, batizavam para arrependimento, pecava de novo, batizava outra vez para arrependimento. Mas neste batismo do Espírito Santo, o que acontece? Eu vou te mostrar. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Jesus carregou o que sobre a cruz? Os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarado. Então, irmão, nesta dispensação nós estamos o quê? Diga com o pastor: mortos ao pecado. Olha, então, por falta de revelação, o que é que se faz na obra de Deus? Se batizam criança, outros batizam por aspersão. Uns dizem, não pode ser por aspersão, tem que ser no rio, tem que ser em água corrente, senão não serve. Outros dizem, não, é do batistério. Outros dizem, olha, nós só aceitamos se for o batismo da igreja batista. A outra metodista diz, olha, você veio da igreja batista, não serve, tem que batizar de novo. A outro diz, não, só aceitamos o batismo dos pentecostais. Irmãos, tudo isso aqui são sombras, sombra dos bens vindouros. Hoje nós vivemos de imagens reais. Qual é a imagem real hoje? O batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o batismo com o Espírito Santo, ele põe fim a todas essas circunstâncias, a todas essas criancices que o povo de Deus vive. O batismo do Espírito Santo é o único, é definitivo, e quando ele ocorre, Cristo passa a morar em ti, e para sempre. Vamos ver isso, 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que se une ao Senhor, é o quê? Um espírito com ele. Veja, irmão, quando tu és batizado com o Espírito Santo, tu se unes a Jesus, tu passas a ser um espírito com o Senhor. O teu espírito se une ao Espírito Santo e torna-se um só espírito. Amém? Veja o que é que o selo do Espírito Santo faz na nossa vida. Romanos 8, versículo
8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, João capítulo 4, versículo 2, diz assim: se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Ora, por que os discípulos de Jesus batizavam nas águas? Porque eles estavam no cumprimento da lei. Jesus não batizava nas águas, irmão, porque esta não era a missão dele. Ele veio para batizar com o quê? Com Espírito Santo e com fogo. Olha, em 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo escreveu: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha, por que Paulo disse, não me enviou Cristo para batizar? Por que Paulo disse isto? Eu vou te mostrar porque que ele disse isso. Porque lá em Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 5, ele também escreveu por revelação que ele havia recebido de Jesus: há um só Senhor, uma só fé, um só, fala mais forte, um só batismo. Quantos batismos há? Um só batismo. Qual é que tu preferes? O de João ou de Jesus? Capítulo 1 de Efésios, versículo 13: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Irmão, este Santo Espírito da promessa é o único batismo praticado nesta dispensação de graça. Só ele é válido, nenhum outro batismo tem validade, nenhum outro tem eficácia alguma. O Espírito Santo da promessa. Quando Jesus te batiza, cumpriu a promessa. Amém? Na hora que tu foste selado com o Santo Espírito, cumpriu-se a promessa. Tu recebestes o Santo Espírito da promessa. Veja o caso do ladrão na cruz. O ladrão da cruz estava lá, irmão, ao lado do Senhor, e houve um momento que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus disse: olha só, ladrão, o negócio é o seguinte, eu só posso me lembrar de você se você descer dessa cruz. Você vai lá, procura lá os apóstolos, batiza nas águas do Rio Jordão, antes você passa numa sinagoga ou numa igreja, faz 7 semanas de curso bíblico preparatório para o batismo nas águas. Aí depois que você se preparar, você batiza, volta outra vez, sobe na cruz, e aí eu vou me lembrar de ti. Foi isso que Jesus falou. O que Jesus disse para aquele homem? Em verdade te digo hoje, quer dizer, em verdade te digo agora, neste momento, estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso quando? Quando ele voltar para buscar a sua igreja. Às vezes eu ouço os pregadores dizer: está vendo? Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, o ladrão foi para os céus. Não. É porque a tradução das nossas Bíblias está errada, irmão. Traduziram do texto grego, ainda hoje, como se fosse hoje e agora, estarás comigo no paraíso. Nunca, ele nunca esteve com Jesus no mesmo dia no paraíso. Primeiro que, 3 dias depois, quando Jesus já havia ressuscitado, o que é que Jesus disse? Não me toques, porque ainda não subi para o Pai. Como é que podia no mesmo dia estar com Jesus no paraíso, se Jesus 3 dias depois não subia ainda para o Pai? Eu não fui ainda para o paraíso. Quando os soldados foram quebrar as pernas dos prisioneiros para tirá-los da cruz, porque vinha o sábado e eles não queriam aquele espetáculo lá, os judeus pediram, eles foram, quebraram as pernas do primeiro ladrão, quebraram as pernas do segundo, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, o que é que aconteceu? Eles viram que Jesus ainda estava o quê? Vivo. Como poderia, no mesmo dia, o Senhor está com ele no paraíso, estando eles vivos e Jesus morto? Impossível, absolutamente impossível.
É porque na hora de traduzir, por falta de conhecimento, por falta de revelação, os tradutores esqueceram de botar uma vírgula. Jesus disse: em verdade te digo hoje. Quer dizer, eu te digo agora, estarás comigo no paraíso. Mas não naquele dia, quando eu voltar. Você vê que o ladrão disse o quê? Senhor, lembra-te de mim. Quando? Quando vieres no teu reino. Quando ele vier para buscar a sua igreja. Imagina, se todo crente quando morre vai direto para o paraíso, quando o Senhor vier buscar a igreja, não tem mais ninguém. Já foi todo mundo, já está todo mundo no paraíso. Que barbaridade, né? Portanto, meus irmãos, viver de rudimentos não permite que tu tenhas maturidade espiritual. Viver de rudimentos, viver dos princípios elementares da doutrina, viver na prática de obras da lei, a única coisa que faz acontecer na vida das pessoas é fanatizá-las. Por isso que a maioria do povo de Deus são verdadeiramente fanáticos. Fanáticos pela denominação. Não, eu nasci aqui e morro aqui. Eu lembro que quando eu era católico eu falava isso. Nasci católico, vou morrer católico. Não adianta me falar nada. Eu dizia muito isso. Eu não conhecia Deus, não sabia que Deus é poderoso, não sabia que os predestinados, no tempo de Deus, Ele chama e ninguém pode resistir à chamada. Mas você não ouve hoje os crentes dizerem a mesma coisa? Não, nasci aqui e vou morrer aqui. Isso é fanatismo? É fanatismo? Olha, eu vou te mostrar coisas agora que você vai ficar estupefato. Eu vou te mostrar, meu amado irmão, o que é que o fanatismo faz na vida de uma pessoa. O que é que os princípios elementares da doutrina é capaz de fazer. Abra no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, versículo 12 a 14. Diz assim a palavra: quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, sob maldição, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Irmãos, fizeram um juramento de maldição com jejum, sem comer, sem beber, enquanto não matassem a Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos a Paulo. Olha, irmão, veja o que faz a lei. A Bíblia diz o quê? A lei suscita a ira. Por isso que você vê aí crente abandonar a esposa. Abandona a esposa, se separam. Crentes cheios de mágoa, cheios de ira, cheios de sentimentos de rancor dentro do coração. Pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja, aparência de santidade, mas são incapazes de perdoar o próximo. Por quê, pastor? Porque eles são religiosos, são fanáticos, eles não têm o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo não está neles. Então, eles jejuaram com que propósito? Assassinar Paulo. Isto é religião, isto é fanatismo, irmão. Isto aqui não é cristianismo. Você vê lá no Oriente, se mata em nome de Deus, se mata em nome de Alá, se mata em nome não sei de quem. Os Khomeines da vida, os Saddam Hussein da vida, eles matam e induzem o povo a matar em nome de Deus. Tudo é em nome de Deus. Agora, qual Deus? Não é o Deus da Bíblia. Não é aquele Deus que se fez homem. Não é aquele Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus. O Deus de amor, o Deus de paz, o Deus de misericórdia, o Deus de bondade. Não, é o Deus deles. É o Deus deles, não é o nosso Deus. Neste novo pacto, irmão, tu tens que saber que nós temos que viver por fé naquilo que Deus diz que é. 2 de Coríntios, vamos rapidamente que o tempo está se exaurindo. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também o quê? Falamos. Esta é a regra para este novo pacto, irmão. Tu crê, tu falas. Aquilo que eu creio, eu falo. Se tu crês
que Jesus carregou as tuas doenças, na hora que surge um sintoma, tu confessas e diz: não recebo, isso é uma mentira da carne, isso é uma mentira do diabo. A verdade é que pelas suas chagas eu estou sarado. Se tu crês que o diabo não te pode mais tocar, e vem alguém de lá e diz: irmão, cuidado com o diabo, tu diz: eu não recebo isto, o maligno não me pode mais tocar, ele foi derrotado, ele foi humilhado, ele foi despojado, já foi expulso o acusador dos nossos irmãos. No capítulo 1 desta mesma epístola, capítulo 1, versículo 20: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque quanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por o nosso intermédio. Irmão, tu tens que confiar nesta palavra, tu tens que confiar nas promessas de Deus, tu tens que acreditar naquilo que Deus está dizendo, tu tens que crer, tu tens que viver por fé, tu tens que colocar na tua boca aquilo que a Bíblia diz, que somente desta forma Deus irá se manifestar de maneira sobrenatural na tua vida, no teu casamento, na tua saúde, nos teus negócios, na tua família, nos teus filhos. Não há outra fórmula. Eu digo que nós temos que nos atrever, nós temos que ter o atrevimento, irmão, de viver por fé. O povo de Deus não sabe mais o que é viver por fé. Não ensinaram isso mais para o povo de Deus. Não tenhas medo de viver por fé, irmão, porque o nosso Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das tuas necessidades. Olha, Deus tem me dito, Deus tem falado de uma maneira muito forte no meu coração. Ele tem dito: Carlos Magno, tenha coragem de dizer que esta igreja tem a verdade de Deus. Tenha coragem de anunciar nas rádios, nas praças, nas televisões, nos livros, na literatura, que a verdade de Deus está sendo pregada nesta igreja. Não te amedronte, não te acovarde. Aqui nós não temos filosofias baratas, irmão. Aqui não há lugar para a lógica humana. Aqui só há lugar para a verdade da Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. E eu quero terminar a mensagem desta noite indo lá para o Velho Testamento. Queria que você fosse junto comigo para o livro de Reis. Vamos todos. 1 de Reis, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 21. Página 383. Todos nós conhecemos aquele episódio quando Elias, no alto do Monte Carmelo, desafiou os seguidores de Baal. Então diz assim a palavra: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, o povo de Deus, em toda a face da terra, na sua grande maioria, está cocheando entre dois pensamentos: entre a lei e a graça. Estão divididos, eles não sabem se ficam com a lei, eles não sabem se ficam com a graça, misturam lei com graça e acaba virando uma grande desgraça. É verdade. Misturam graça com lei, jejum, com não sei o que. Olha, faz uma salada tão tremenda que o resultado final é desgraça. É um povo acabrunhado, é um povo irado, é um povo que não resplandece a glória de Deus, é um povo que não vê Deus se manifestar, um povo que não experimenta reinar em vida, um povo que não vive por cabeça, vive por cauda. Eu acho que eu sou o único pregador que tem coragem de dizer isso. Parece até, quando você olha para a vida do povo de Deus, que aquilo que a Bíblia diz é mentira. Porque a minha Bíblia diz, e a tua também, que o povo de Deus tem que viver como cabeça neste mundo. E por que o povo de Deus não está vivendo como cabeça? Porque está cocheando entre dois pensamentos. Elias disse: olha, vocês têm que decidir, ou Baal ou Deus. Eu digo para vocês, você tem que decidir ou a lei ou a graça, ou Moisés ou Jesus. A decisão é tua, irmão. Se tu decidires pela graça de Deus, tu vais começar a viver em vida, reinar em vida. Tu vais caminhar para o que é perfeito, e Deus vai fazer coisas que tu nunca imaginasses fosse possível acontecer na tua vida.
Tu vais experimentar o sobrenatural de Deus todos os teus dias, irmão. Tu vais ver o ministério dos anjos operando em teu favor. Tu vais sentir a mão de Deus nas mínimas coisas que tu realizares. Este é o Deus da Bíblia. Esta é a verdade nua e crua. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, a justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé do Filho de Deus.